Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar um ReadyBuddy no nosso player, né? Então vamos iniciar o processo de criação do nosso player 2D e também vamos finalizar algumas configurações da nossa cena, né? Para que seja possível utilizá-la na construção do player. Vamos lá? Bom pessoal, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Eu tenho meu player aqui, ó, já inserido na minha cena, tá? Caso a cena de vocês não esteja carregada aqui, basta vir aqui na pastinha Scenes e clicar duas vezes em Simple Scene. Ele vai carregar a cena para vocês aqui na Unity. Bom, o nosso player, pessoal, é um objeto normal, então simplesmente cliquei aqui com o botão direito, Create Empty, criei um objeto em branco e arrastei uma sprite aqui para dentro dele, né? Então, basicamente, eu inseri qual sprite? Ó, essa aqui, ó, boneco, dentro dele como um subitem, tá? Só isso. E hoje nós vamos configurar o nosso player. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, eu vou selecionar o meu player e vou adicionar um novo componente. Qual componente, pessoal? O Rigid Body 2D. Então, um componente, né, que faz com que o meu objeto possua toda a característica de um corpo físico, tá? Num plano 2D, óbvio. Agora, só de fazer isso, pessoal, vou dar um play. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha que legal. Então, nós já vimos uma coisa, o nosso bonequinho caiu, né? Então, por que isso? Como é um corpo físico, né? Um rigid body aqui, o que aconteceu? Ele foi aplicado as leis da física e ele acabou caindo na cena, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, agora que nós adicionamos o rigid body no nosso player, eu vou vir aqui na minha cena, ó, no grid, plataformas, e eu vou adicionar na minha plataforma, pessoal. Então, eu vou vir aqui, add component, tá? E eu vou adicionar na minha plataforma o seguinte componente. Tá? Tilde Map Collider 2D. Pronto. É isso, pessoal. Se vocês repararem, ó, todos os elementos que estão no Tile Map, aqui, plataformas, né, foram adicionados aos mesmos, né? O que? O Collider 2D. Então, se eu der um play aqui, vamos ver o que vai acontecer agora. Pô, Danilo, ele continuou caindo. Vocês acharam que ele ia ficar paradinho aqui, né? Ah, eu também. Não, mentira, gente. Por que ele não ficou parado, pessoal? Eu coloquei um colisor, obviamente aqui nos meus elementos de cena, que representam o meu chão, tá? Só que o nosso player, se eu olhar aqui, ó, o que acontece? Ele tem a física, né, de um corpo rígido, só que ele não tem nenhum componente para tratar a colisão dele. Então, aqui na Sprite, ó, eu vou adicionar na minha Sprite, tá? Um componente. O que? Aqui, ó, Collider 2D. Cadê? Box Collider 2D, ó. Pronto. Adicionei. Então, se eu der um zoom aqui, ó, olha aqui o Box Collider, né, da colisão, na minha Sprite, tá? Então, coloquei dentro da Sprite do meu player. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar, né, e vou alterar a área de colisão. Então, vou clicar aqui, Edit Collider, e vou diminuir aqui a colisão um pouquinho, ó, tá? Dos lados. Vou fazer com que, deixa eu dar um zoom aqui, ó, com scroll. Eu vou delimitar a colisão do meu Box Collider 2D ao centro do meu objeto, tá ok? Então, vou deixar bem proporcional ao desenho, ó. Pegar a cabecinha dele aqui, a faixa dos pés, tá? Olha que legal. E pronto. Vocês podem definir o tamanho, né, a área de colisão que vocês desejarem. Feito isso, vou clicar aqui, ó, não vou editar mais. E se eu der um play agora, pessoal, olha a mágica acontecendo.
Pronto. Agora não cai mais. Show de bola, né? Por quê? Porque eu coloquei a colisão, né? Tanto no meu player, quanto nos meus objetos de cena, em especial aqui nas minhas plataformas. Tranquilo? Pronto, pessoal. Então, nós já fizemos, né, vamos dizer aí, a primeira parte do nosso player. E agora nós vamos fazer o quê, pessoal? Eu vou criar para o meu player o script. Então, aqui no meu projeto, ó, eu vou criar a pastinha de scripts. E dentro dela, eu vou criar um script para o meu player. No caso, eu até criei aqui, ó, e não tem nada dentro desse script, eu deixei ele em branco, né? Então, vocês podem até utilizar esse aqui, ó. Não precisamos criar. Ah, Danilo, mas eu queria ver como é que cria um script. Vou só demonstrar aqui, ó, botão direito, Create, C# Script, e aqui você dá o nome para o script, ó. Eu fiz simplesmente isso, tá? Então, vou deletar, que eu acabei de criar, e vou utilizar o player que já estava criado. E nós vamos fazer o que, pessoal, com esse script? Nós vamos arrastar para dentro aqui do nosso objeto player. Então, se eu clicar no player agora, aqui, ó, na minha cena, ele vai possuir como um componente o script player. Legal, né? E se eu clicar 2 vezes o script player, eu vou abrir o mesmo para edição. Então, aqui, pessoal, é onde eu vou programar as ações do meu player, como, por exemplo, fazer ele andar, fazer ele pular. Então, essas são algumas das ações que eu vou programar aqui dentro deste script. Pronto, pessoal. Abriu aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui na fonte. Ele abriu o script do player e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar, aqui no nosso script, algumas propriedades para o mesmo, tá? Ou melhor dizendo, alguns dados que eu vou utilizar para representar alguns itens do meu player e também trabalhar com algumas propriedades, vamos dizer assim, alguns componentes que nós acabamos de inserir no mesmo. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, pessoal? Primeiro de tudo, eu vou criar um private, ó, RigidBuddy 2D, que eu vou utilizar para trabalhar com o componente RigidBuddy que nós adicionamos no nosso player. E vou chamar esse componente de Rigid. Além disso, pessoal, eu vou criar aqui também, né, alguns outros itens. Vou colocar como um comentário aqui, ó, apenas, para nós fazermos isso em encontros futuros. Nós vamos colocar aqui outras características para trabalhar, eu vou colocar aqui, para trabalhar com o quê? Asterístico barra. Trabalhar com o quê? Com a sprite com a velocidade que o meu player vai se movimentar e também aqui a colisão com o chão. Beleza. Talvez tenha mais algumas coisas, mas por enquanto é o que eu lembro aqui de cabeça, tá? Então, vou deixar aqui comentado para nós nos lembrarmos nos próximos encontros. E eu vou fazer o que, pessoal? No Start aqui, ó, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que o meu Rigid seja associado com o componente RigidBuddy2D que está lá no meu objeto. Então, eu vou fazer aqui, ó, get RigidBuddy recebe get component. Qual componente que eu vou associar a ele? Vai ser o meu RigidBuddy2D. Pronto. Então, agora, pessoal, tudo que eu fizer com esta variável vai refletir no RigidBuddy do meu player. Tranquilo? E no update aqui, ó, para nós testarmos um pouquinho aqui o nosso player, eu vou fazer o quê? Ele se movimentar de um lado para o outro, tá? De que maneira? Vou criar aqui, pessoal, uma variável do tipo float, que eu vou chamar de move. E essa
variável, pessoal, vai armazenar o valor do meu input.getAccessRaw, tá? De qual eixo? Do horizontal, ó. Então, eu vou pegar o valor do meu input. Então, se o meu usuário movimentou para os lados, né, eu vou captar esse valor, tanto no teclado quanto no keyboard, tá ok? E vou fazer o quê? Tá? Agora que eu peguei este valor, eu vou pegar e vou alterar, pessoal, a velocidade do meu corpo rígido. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, vou fazer o meu rigid.velocity receber aqui um novo vector2, onde eu vou passar o move, o valor que eu obtive, e também vou passar o que? O rigid.velocity.y. O valor do y eu vou manter e vou alterar apenas o valor de quem? Do x, tá? Vamos ver, só fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Vou dar um play aqui. Vamos lá. Apertei o play. O jogo já está rodando, ó. E aqui eu vou movimentar. Vou apertar setinha para a direita e a setinha para a esquerda. Olha que legal, pessoal. O meu player já está se movimentando. Mas olha que loucura, ó. Ele está caindo, ó. Conforme eu ando aqui, ele toma para o lado, ó. Poxa vida, deitou. Está com sono. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no meu player, ó. Tá? E vamos frisar aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Frisar a rotação em Z. O que acontece se eu clicar aqui? Para frente. Olha que legal. Agora não acontece mais nada. Consigo ir para frente e consigo ir para trás. Legal, né? Muito interessante isso. Show de bola. Então, nós conseguimos fazer o nosso player se movimentar de um lado para o outro, tá? Ele não está caindo. Vou dar um pause aqui, o stop, e também vou fazer o seguinte, ó. Vou aproveitar, vou alterar o display aqui da minha cena, né? Vou falar que a minha cena vai mostrar no display de 16:9. Então, não vou deixar Free Aspect, ele se adaptar à tela. Vai ter sempre esse padrãozão aqui. Beleza? Então, nós já conseguimos criar um corpo rígido, né, para o nosso player, definir uma área de colisão, fazer ele andar de um lado para o outro, ainda bem simples. E nos nossos próximos encontros, nós vamos melhorar ainda mais esse nosso player. Tá ok? Salvem o projeto de vocês, não esqueçam. E até o nosso próximo encontro.